Hoje foi o segundo dia da disciplina de Estado Democrático e a gente discutiu bastante sobre o livro do Levinsky, Como as Democracias Morrem, né? Um artigo dele também. E a gente conversou sobre o que vem acontecendo em outros países, principalmente, né? Porque às vezes quando a discussão se volta para dentro do nosso próprio país, as discussões ficam muito acaloradas, algumas pessoas se incomodam, têm opiniões particulares. Então, para facilitar o entendimento da discussão, a gente joga para fora exemplos de fora, dos Estados Unidos, El Salvador, e a gente conversou bastante sobre isso, sobre o que vem ocorrendo em outros países, né? Houve uma grande convergência mundial para a adoção do sistema democrático, mas isso vem sendo minado nos últimos anos com o que vem acontecendo, por exemplo, em El Salvador, né? A discussão ela girou em torno do seguinte tema: é coerente a redução dos direitos civis, a redução dos direitos humanos de uma parcela da população para garantir os direitos de outra parcela da população, né? El Salvador tinha 80% do seu território dominado por gangues e o Estado não conseguia mais controlar isso, né? As políticas de segurança pública não eram mais eficazes o suficiente para resolver isso. Então foi necessário entrar em um estado de exceção, onde os direitos civis seriam relativizados, onde o direito do devido processo legal não seria mais obedecido em sua plenitude, e começou-se a encarcerar. Encarcera. Foram encarcerados mais de 65 mil presos, e esses presos não tiveram seu julgamento, né? Ele, depois de ser preso, que iria ter o processo para ser avaliado e tal, mas mesmo que o presidente Bukele tenha tomado medidas ditatoriais como essa, uma clara afronta aos direitos humanos, ele conseguiu resolver o problema da segurança pública no país, e hoje ele conta com um dos maiores índices de aprovação do seu governo pela população no planeta, né? Então, é um índice que avalia o quão um governo está sendo bem avaliado pela sua população. E o governo de Bukele está muito bem avaliado. E isso torna o debate um pouco curioso, né? Porque a gente começa a perceber que é possível que atitudes autocráticas, atitudes antidemocráticas, atitudes ditatoriais sejam sim apoiadas pela população. E isso coloca em xeque a democracia, né? Principalmente com o que nós estamos vendo ocorrendo nos Estados Unidos, né? O governo Trump, ele vem utilizando a máquina estatal como ferramenta de redução da capacidade dos seus opositores, né? Então, isso é uma coisa muito engraçada, porque a democracia criou instituições para defender a democracia, né? Os checks and balances, os freios e contrapesos. E o que nós estamos vendo é que determinados governantes estão utilizando a própria máquina pública para reduzir a capacidade de oposição dos opositores, né? Porque é muito fácil encontrar um problema. Se você é uma pessoa normal ou uma empresa, se a polícia quiser encontrar algum problema sobre você, vai encontrar, porque tem milhares de leis e você pode estar enquadrado em uma que você nem sabe que existe. Mesma coisa se você tem uma empresa. Se mandar as autoridades fiscais procurarem alguma inconformidade fiscal, jurídica, provavelmente vai encontrar. E aí você começa a receber processos
judiciais, processos, autuações, multas, e vai minando o seu poder. Porque se você é oposição, tem uma empresa que financia um partido de oposição e você é constantemente atacado e pagando multas e etc., isso vai reduzindo o seu capital financeiro, reduz o seu poder de influência na oposição, né? Então, o que nós estamos vendo atualmente no mundo é a utilização da própria máquina estatal para fomentar um ditatorialismo. E diferentemente do que aconteceu, do que acontecia antigamente nos governos, onde o regime democrático findava e iniciava-se uma ditadura, como aconteceu, por exemplo, em 31 de março de 64 no Brasil, o fim das atuais democracias não ocorre de forma explícita, né? Não são tanques nas ruas, pessoas morrendo, fim do parlamento, nova constituição, não. São atitudes onde o ditador ele vai ganhando espaço político, ele vai dominando, ele vai ganhando apoio da população, ele vai diminuindo a capacidade de oposição e de forma cadenciada, de forma lenta, ele vai reduzindo o que se entende de democracia. Só que em determinado momento vai deixar de ser uma democracia e vai tornar-se um regime ditatorial. Mas diferentemente do que acontecia antes, isso não é mais tão explícito. Então, a partir de que momento deixa-se de ser uma democracia e passa-se a ser um regime autocrático, né? Ditatorial. Então, é curioso ver isso, e isso ressalta a importância da manutenção das nossas instituições no Brasil, né? As instituições capazes de conter regimes autoritários. Num passado recente, a gente viu que as instituições no Brasil conseguiram deter uma tentativa de golpe, uma tentativa de dissolução da democracia, que foi a figura do STF, né? Uma instituição que conseguiu reverter isso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que essa mesma instituição está envolvida em um dos maiores escândalos, talvez, das últimas décadas, que é o caso do Banco Master. Então, toda a confiança nas instituições acaba sendo colocada em xeque, e isso é muito perigoso. Então, nessas eleições de 2026, né, é muito importante que nós mantenhamos as estruturas da democracia, que nós evitemos possíveis atos ditatoriais, como vem ocorrendo ao redor do mundo, né? A gente comentou também sobre como evoluiu os direitos no Brasil. Nos outros países, né, os direitos eles surgiram em uma ordem mais estabelecida, né, que seriam os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Mas isso no Brasil foi invertido. Os direitos sociais eles surgiram primeiro, né? Na época de Vargas, ali de 30 a 45, foi muito forte o clientelismo, o voto de cabresto, a cidadania regulada. E o cidadão, ele entendia que quem dava aquele direito a ele era aquela figura, né? Quem deu o Bolsa Família foi o Lula. Então, existia-se esse entendimento na cultura brasileira de que aquele benefício ele veio daquela figura política, né? Que isso, a própria figura do clientelismo. Mas a gente conseguiu verificar nas últimas eleições que a população vem percebendo que determinados direitos sociais, na verdade, não são políticas de governo, são políticas de Estado. Trocou-se o governo do Lula para o Bolsonaro e o benefício do Bolsa Família permaneceu. Então, a partir disso, a população tende a se comportar de uma forma um pouco diferente, em votar não mais apenas com o intuito de manter aqueles benefícios, mas com
o intuito realmente de um voto mais direcionado aos seus ideais políticos, entendendo que determinados benefícios, na verdade, são políticas de Estado. Já os direitos políticos, né, eles vêm a partir de 45, com a Constituição de 46, estendendo os votos a todos os cidadãos, exceto os analfabetos. Mas isso foi uma grande controvérsia, né, porque 57% da população na época era analfabeta, né? Então foi uma coisa meio estranha. Não dava para dizer que os direitos políticos foram dados assim de forma ampla, né? Em 64 veio a questão da ditadura e ampliou os direitos sociais, uma coisa